Olá, meus queridos, Pai do Senhor, estamos agora chegando até você com a palavra de Deus, a palavra que é luz para a nossa vida. Obrigado a você que nos dá audiência. Olha, é uma grande alegria tê-lo acompanhando aqui a nossa programação. Que Deus te guarde e te proteja. Muito obrigado. Ora por nós, somos muito carentes das vossas orações. Nos coloque debaixo do clamor diante do Senhor, porque necessitamos, reconheço a minha total dependência de Deus e necessidade dEle constantemente na minha vida. Eu te agradeço porque você coloca aí nas suas orações o nosso nome, da nossa família. Muito obrigado, viu? Isso é muito importante pra gente. Que Deus te abençoe por isto também, tá bom? Olha, eu estou aqui no capítulo 30 do livro de Provérbios. Capítulo 31. Estamos chegando aos finalmente aqui do capítulo 31. E agora são conselhos que a mãe do rei Lemuel chamou para dar ao seu filho. E como você já me ouviu dizer outras vezes, o livro de Provérbios é um livro instrutivo, normativo para a vida dos príncipes, dos herdeiros da vida de Israel, do reinado de Israel. Salomão escreveu a maior parte dos capítulos do livro de Provérbios. Agur escreveu, que era discípulo de Salomão, escreveu um capítulo, e agora a mãe do rei Lemuel, ela faz as considerações finais desse livro, trazendo uma palavra para o seu filho, que era rei, lembrando a ele de que maneira ele tinha que se comportar. E dentro dessas instruções vieram muita sabedoria de Deus para o nosso dia a dia, aplicável para todos nós. O que foi dito para aquela época tem validade, o prazo de validade ainda tá em vigor, ainda está valendo para a gente, porque é muita coisa boa da parte de Deus para a gente, ok? Para colocar em prática do nosso dia a dia, para vivermos bem, vivermos de maneira equilibrada, de maneira que a gente não tendo que se envergonhar, ok? E isso é que é o que vale nesse livro de Provérbios, é nos trazer a sabedoria prática para o nosso dia a dia. Por isso que é um filé mignon para a gente comer agora, tá bom? Vamos almoçar, vamos jantar esse filé mignon aqui em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra, capítulo 31, palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como, filho meu? E como, ó filho do meu ventre? E como, ó filho das minhas promessas? Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam de sua pobreza, e do seu trabalho não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faze justiça aos pobres e aos necessitados. Você vê logo de cara a mãe do rei Lemuel trazendo à memória do seu filho coisas que ele não pode largar, coisas que ele não pode deixar de lado. A primeira tem a ver a questão com as mulheres. Era muito fácil para o rei, naquela época em especial, ter acesso às mulheres que desejasse, às concubinas que desejassem. E nisso, ele poderia se entregar facilmente à luxúria, facilmente a apenas o prazer sexual. E nesta entrega, ele poderia se encantar por alguma dessas mulheres e isso tirar dele o equilíbrio que ele precisava para conduzir o seu reinado, para conduzir o seu governo. Lembrem-se que a relação entre homens e mulheres naquela época era muito diferente dos padrões que nós temos hoje. A relação entre homem e mulher, entre um rei, entre uma súdita, entre uma concubina, uma esposa, eram muito diferentes.
não tem esse padrão social que nós temos hoje. Hoje nós vivemos num regime democrático. Eles viviam num regime onde era a monarquia que prevalecia. Então era outra forma de reger a sociedade, outra forma de lidar com uma série de circunstâncias e situações. Por isso que o conselho da mãe de Lemuel nos traz à memória um lampejo, uma centelha que a gente deve guardar sobre cada um de nós. Nos lembra, para mim e você, nos tempos de hoje, que a gente não pode deixar que junto com o poder venha também a luxúria no nosso coração. O poder, ele tem a capacidade de atrair a luxúria. Quando você não pode, não tem recursos, não tem um status, não tem uma posição, ou não tem qualquer tipo de influência, ou qualquer coisa que você julgue, que a sociedade acha que é legal, acha que é bom, porque é isso, porque é aquilo outro, porque valoriza as questões de posição social e etc e tal. Quando as pessoas não têm isto, a sua relação com a luxúria, ela tende a ter uma diminuição. Quanto mais está envolvido o poder, que o ser humano se acha o tal, se acha o bambambam, e ele próprio se embriaga com esse poder, mais susceptível é o caminho da luxúria, mais atraente é o caminho da luxúria. O caminho da luxúria é o prazer, a busca do prazer sexual de maneira contínua e nunca se satisfaz. Sempre quer experimentar mais, sempre quer ter uma sensação a mais, sempre quer ter uma experiência a mais, e nisso entra uma série de buscas apenas pelo prazer, pelo mero prazer e unicamente por isso. Ao conselho da mãe do rei Lemuel é lembrar a Lemuel que ele não pode, como rei, se entregar a isto. Ele tem que tomar cuidado. Não transferir o poder que está na mão dele para o poder da luxúria. Ou seja, se entregando a isso, ter equilíbrio naquilo que faz. Eu já vi muita gente dar testemunho de quantas das vezes se perdeu porque recebeu algo a mais, um dinheiro a mais, e aí foi beber, foi farrear, foi fazer um monte de coisa. Eu já ouvi de pessoas que anteriormente tinham uma vida mais pacata, mais tranquila, e quando mudaram de status social, as festas, as orgias, as atrações do mundo que a gente vive, não esse mundo geográfico, mas o mundo espiritual, acabaram atraindo de maneira muito forte essas pessoas. Isso só reforça a ideia de que a luxúria, ela caminha muito próximo do poder. Para nós que somos servos de Deus, para você que é servo de Deus, nós temos que manter vigilante o nosso coração para não deixar o poder embriagar nenhum de nós. Seja na igreja, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar que você está, que tem uma posição que lhe dá algum tipo de destaque ou lhe dá algum tipo de poder, você não se deixar levar por isso, porque é facilmente possível que a luxúria consiga encontrar um espaçozinho no teu coração. E aí você entra num caminho de busca, de busca insistente, de busca constante, apenas de prazer, 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 e quanto mais prazer você quer, mais prazer você busca, e assim isso lhe ludibria e tira de você o equilíbrio. E aqui ela usa a expressão seguinte: não deis às mulheres, essas mulheres aqui que está se referindo, nesse contexto que eu estou lhe falando, a tua força, nem os teus caminhos, porque isso destrói os reis. É isso que destrói os reis. Isso destrói aqueles que estão no comando, que estão na liderança, que estão na frente. Tomar cuidado com isso. Não é novidade para ninguém as pessoas que já tropeçaram, que já vacilaram exatamente nessa área. Então, eu e você temos que vigiar redobradamente, um orando pelo outro, um ajudando o outro, um intercedendo pela vida do outro, porque o padrão de conselho que está aqui na palavra de Deus para nós é para que a nossa força não se perca, para que você não perca a sua força, não perca o seu equilíbrio e não saia do seu caminho. Pense sobre isso, tá bom? Se mantém, se liga, ok? Se liga. Outra coisa que ele fala, não é próprio do rei beber. Quando o rei ele começa a se envolver com a bebida, ele perde a capacidade de julgamento.
ele pode julgar errado, analisar errado, ver errado. Ele está embriagado, está dopado. E isso vai tirar dele o bom senso, o equilíbrio. Novamente voltamos para a nossa realidade. Eu e vocês temos que tomar muito cuidado. As bebidas alcoólicas, elas têm a capacidade de tirar o ser humano do seu equilíbrio. E eu e você, qualquer um de nós, fora do nosso equilíbrio, não é coisa boa. Então não seja dado ao vinho, não seja aquele que está lá, todo dia vai tomar sua cerveja, vai tomar cachaça, vai tomar seja lá o que for, o seu uísque, o que for, cuidado. Esse caminho é um caminho que tira de você o bom senso da sua vida. Não há sabedoria. Você se entregando ao vício da bebida, isso não tem sabedoria nenhuma. Muitas das vezes, o desesperado, ele constata isso aqui, o desesperado é que fica lá buscando afogar as suas mágoas na bebida. Mas você não tem que agir como o desesperado. Você precisa agir como o equilibrado, aquele que mantém um bom senso e o equilíbrio na sua vida. E por último ele diz, abre a tua boca a favor do mudo, a favor de quem não pode falar. Abra sua boca para ajudar as pessoas que não podem se defender. Às vezes tem pessoas ao seu lado que têm dificuldade para se defender, não sabe como se expressar. Abra você, é a palavra da mãe do rei Lemuel. Meu filho, abra você a boca e defenda aquele que não pode se defender. Levante a sua voz em favor do aflito, em favor do desamparado, em favor do pobre, em favor do necessitado. Se você tem condições de voz, de interceder, não apenas com suas orações, não apenas com sua palavra amiga, não apenas com seu conselho, não, mas muito mais na atitude de defesa, defesa da criança que não pode se defender, defesa do idoso que não pode se defender, defesa do marginalizado que não pode se defender, defesa da pessoa que precisa da sua voz, que você se levante como uma bandeira, como alguém que defende aquele que não pode se defender. Pense sobre isso. Se Deus te coloca em posições estratégicas, se você tem oportunidades de comando, de liderança, se você assumiu posições estratégicas dentro da sociedade, você tem o dever, não só como cidadão, mas também como aquele que recebeu da própria sociedade uma posição social, uma posição intelectual, uma posição dentro do contexto dessa sociedade que tem destaque. Então levante a sua voz. É isso que ele está falando para o rei Lemuel. Lemuel, se levante para defender aquele que não pode se defender. Rei Lemuel, é o que a mãe dele está dizendo para ele aqui no capítulo 31 de Provérbios. Está dizendo, meu filho, se levante e seja um intercessor, um mediador, um intermediário em favor das pessoas que precisam. Tá bom? Eu espero que esses conselhos da mãe do rei Lemuel te ajudem hoje a pensar um pouco sobre a tua vida e de que maneira isso fala com o teu coração. Olha a luxúria, cuidado com ela, não se entregue, não dê a sua força para a luxúria, ok? Foi a primeira lição que ela deixou, a mãe do rei Lemuel. A segunda, cuidado com a bebida forte, cuidado com a postura de ter uma vida envolvida com a bebida, não é coisa boa, vai tirar o seu bom senso. E a terceira coisa, seja um intercessor de quem não pode se defender, tá bom? Deus te abençoe, obrigado pela sua audiência, até o próximo encontro em nome de Jesus, e não esqueça, seja o melhor do melhor que você pode ser. Pai do Senhor.